Eu acho, não, eu tenho certeza. Olá, boa noite, bem-vindos a mais um podcast Vozes das Nossas Cabeças, onde eu e minha amada família falamos sobre muitas coisas, sobre tudo que passa na nossa cabeça. Eu sou Joana Lustosa, junto com a Germana Lustosa, minha madrasta, e com a Andréa Lustosa, minha irmã, vamos falar um pouquinho sobre love bombing. E a Andréa já chegou aqui discordando, né? Eu comecei a gravar exatamente falar, discordando das nossas definições, que ela falou que estudou. Então vamos lá, Deia, qual é a definição de love bombing? Love bomb é quando no relacionamento, no começo do relacionamento, ou durante um relacionamento, a pessoa recebe aquela enxurrada de amor, né? Que a gente chama assim, aquela bomba de amor. Isso que é love bomb. Que aí, assim, são grandes declarações de amor, presentes, tudo que você possa, assim, mas de uma forma exagerada, exacerbada. Então, aquela coisa assim, muito, muito over, 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 over. E isso, geralmente, aí eu fui ler, né, gente? Por isso que a gente está aqui, né, teve esse debate antes de começar, porque eu resolvi ler. E aí isso geralmente representa, na pessoa que enche a outra, love bomb e tudo mais, representa geralmente uma personalidade narcisista. Sim, sim. São pessoas que geralmente, né, o que eu conheço, pra mim, love bombing, ele é acompanhado de ghost, então, pra ser love bombing tem que ter essa questão de É, ele é acompanhamento de acompanhado. ghost. A Germana concorda comigo porque é aquilo, né? Você demonstra um monte de amor, um monte de carinho pela pessoa e simplesmente desaparece. E aí a pessoa depois fica sentindo Some, falta do daquilo, nada. né? Do nada, sem explicar. Então a pessoa fica sentindo falta daquilo e se sente mal por isso. E aí existe toda a questão emocional que é vinculada a isso, né? Gente, parece que é muito comum, né, para manipular mulheres em geral. Então faz muito sentido pessoas narcisistas fazerem isso, né? Não só para manipular mulheres, mas Sim. para manipular qualquer pessoa. Mas, né, quando a gente vê essa questão de relacionamento, muitas vezes a mulher, por conta da socialização, é o elo mais frágil aí, né? Por isso que eu falo dessa forma. E aí, gente, vocês já viram alguém passando por um love bombing? Ou vocês já passaram por um love bombing? Me conta aí. Não? Ideia, Gostei não? disso, love bomb não. Quer dizer, eu acho que não deu tempo. Porque a questão do ghost não foi nem essa, é porque a pessoa veio naquele como diz o outro, como diz os jovens, né? Ficou emocionado muito rápido. Então, gente, eu não sei para vocês, a imagem tá ok, porque aqui para mim tá cortando. Tá, pra mim tá ok. Então tá bom. Mas assim, Tá ok. então assim, ela não chegou a fazer o love bomb, mas já veio com aquela coisa assim de terno, de querer uma relação já mais séria. Gente, calma, a gente tá se falando. Tudo bem, a gente já se conhecia há muitos anos, mas eu assim, não, calma, eu preciso de tempo, eu não funciono nessa rapidez, calma. E aí fui eu que caí fora. Então não chegou a ser um love bomb. Já acompanhei alguns casos, né, por conta do escritório, por conta do meu trabalho, sim, já acompanhei alguns casos em que a pessoa recebe aquela enxurrada de amor, mas eu não peguei o ghosting, eu só peguei a parte love bomb, porque ela era utilizada para manipular e fazer a violência doméstica. E aí, o que acontecia? Você pega muito. Aí, qual era o perfil que eu prestei atenção nessas mulheres? São mulheres que eram vulneráveis de alguma forma, seja porque já tinham passado por algum tipo de relacionamento em que elas sofreram muito, onde houve, assim, uma certa forma, elas se sentiram não valorizadas, elas se sentiram não amadas. Então, aí vem aquela pessoa, né, nesse comportamento de encher de amor, de declarações de amor eterno, de presentes, de tudo, de estar ali. Então, isso faz com que aquela mulher ela se sinta enaltecida, se sinta preenchida, só que, ao mesmo tempo, veio pouco tempo depois a parte das cobranças, né? Então, começa a cobrar que você não... eu faço tanto por você e não faz tanto, você não faz por mim. Então, você tem essa cobrança e aí começa aquele ciclo também de manipulação. Então, eu já presenciei, né? Porque aí as pessoas vêm me pedir orientação, vêm perguntar,
E aí você vai explicar, olha, isso é abusivo, porque você às vezes ainda não chegou na parte de uma violência maior, mas você já vê ali a manipulação psicológica, a manipulação moral, e você já vê ali um jogo de poder no relacionamento, o que complica muitas vezes. Com o ghosting, eu ouvi um relato uma vez da pessoa, né, falando que o candidato conhecido pelo Tinder encheu de amores, flertes, não sei o que, presentes e tudo mais, e de repente sumiu. Sumiu, desapareceu, ninguém sabia, e quando ela foi descobrir depois, ela resolveu tentar entender, ele estava fazendo isso de novo com outra pessoa, e naquelas conversas, que a cidade é desse tamanho, que era um perfil da pessoa. Ela fazia isso, ela se colocava, ela enchia a pessoa, aí quando ele via que a mulher estava assim, começando a se apaixonar, já estava tendo uma hora assim, ele caía fora. E ele fazia isso para ter o que quisesse daquela mulher, né? Era o Imagina. poder. É como se ele dissesse assim, tá vendo? Você pode ser ótima, maravilhosa, mas eu tenho poder sobre você e eu tenho poder de te deixar aos meus pés e eu vou embora na hora que você estiver aos meus pés. É como se fosse assim, o prazer fosse o de conquistar e deixar aquela mulher aos seus pés. E depois ele caia fora. É Complicado, isso que né? eu sinto. Que o prazer é o da conquista e depois cai fora. Sim. E então, eu percebi que, assim, depois da psicoterapia, a gente fica muito mais protegido disso, né? Porque quando vem alguém dizendo muito, eu te amo, ou eu te quero, e não sei o quê, com pouco tempo de relacionamento, conhecendo pouco, eu já fico assim, gente, essa pessoa tá bem, essa pessoa tá... Que drogas foram essas que ela usou? Grupos Tipo muito assim, Já parecidos. me dá medo, sabe? a pessoa não me conhece direito. Como assim tá tão apaixonada? O que tá rolando, sabe? Tipo, Me começa a dá medo. questionar. Me Eu dá tenho um medo. Morro. receiozinho assim, sabe? Porque é isso, porque a pessoa Eu ou me ela tá me afasto logo. idealizando Quando é assim, eu me muito, afasto logo. ou ela tá me idealizando muito, né? Eu tenho esse padrão de comportamento e relacionamento, ou pode ser um love bombing. Então, assim, tipo, eu não necessariamente deixo de me relacionar com a pessoa, mas eu dou uma respirada, assim, começo a encontrar menos a pessoa, demorar mais pra responder as mensagens e ver como é que aquilo vai, se vai ficar tranquilo ou não. Não paro de falar, não nada, se me pergunto se a pessoa tá tudo bem, tipo, pergunto se faz sentido e tal. Mas é um negócio que eu tenho um receio, assim, não acho normal, não. Se a pessoa se apaixona muito rápido, é um negócio muito Eu não assim. acho, não. Eu acho que a maturidade traz essa beleza pra gente, né? A beleza de entender que essas coisas não são normais. Se tá acontecendo é porque tem alguma coisa muito esquisita. Às vezes a pessoa se apaixona É mesmo, já verdade. aconteceu. Eu até. Não vamos generalizar assim, não, porque eu conheço casos em que, assim, foi amor à primeira vista, o relacionamento, assim, em um mês as pessoas já É. foram morar juntos e estão juntos há 30 anos, muito bem, feliz, obrigada. Então, tudo é muito Sim, relativo. Não, existe. é isso que eu tô falando. Às vezes a É. pessoa se Mas apaixona, assim, eu sim, devo confessar mas que me dá fica de olho. medo. Sim, e eu acho que é isso, assim, eu falei pra vocês, né, do colombiano, que ele é um pouco assim, aí eu tava Sim. assim, gente, tá tudo certo, isso e tal. Mas aí o negócio tá durando, né, já tem uns meses aí e continua assim, então eu falei, não, é porque ele realmente sente bastante, tem uma, né, É o e jeito, né, aí dele. é o jeito dele, mais, assim, mais carinhoso e tal, mais atencioso e tudo. Que eu acho bom, não acho ruim, gente. Tipo, vou ser sincera, mas no início eu falei assim, gente, tá tudo certo. Tá tudo certo mesmo. Não, eu também Que. gosto do jeito carinhoso e tal. Mas o problema é que é um excesso. E fica uma coisa como se fosse assim uma carícia, um negócio que não é legal. A gente fica com Que assim, receio a de gente ser, não vai né? conseguir suprir toda A gente fica com essa receio. carência da pessoa. Eu já me preocupo com isso. E quando você Porque eu acho descobre que que é a isso, psicologia né? chama isso como uma característica de pessoas, né? Não é que todas sejam, mas é muito característico de pessoas, né? Narcisistas, então você fica mais atento e preocupado.
É, Sim, com certeza. com certeza. Com certeza. Eu acho que tem muito disso, né? A gente entender que é o que eu falei, assim, eu primeiro, tipo, eu não paro de falar e nem nada, mas eu tento observar se isso é uma coisa real, duradoura, ou se é um negócio ali bem com cara de love bombing mesmo, assim, sabe? Porque é isso, porque quando é love bombing mesmo, gente, eu já passei por situações assim, nem sei se foi love bombing em si, acho que caracteriza, mas assim, os dois se envolveram muito rápido e às vezes também a paixão sai muito rápido, né? Vai embora muito rápido. E quando vai embora muito rápido, existe um sofrimento ali, uma dor, uma falta, um negócio que machucam tanto, né? E é uma coisa que eu não tô disposta a passar de novo. Então, se as coisas estiverem muito rápido, eu vou tentar desacelerar. Pra ficar numa coisa, num nível, num caminho, num processo que eu ache mais saudável, que pra mim seja mais saudável, né? Então tem isso também. Você já passou por situação assim, Germana? Me conte. Eu tô lembrando de uma história aqui, hein? Acho que essa internet tá com delayzinho. Tá. O que foi que tu falou? Já passou por situação assim de love bombing? Eu lembro de uma história. Não sei se era love bombing, mas Sim, eu lembro que é assustou a gente. a do baiano, né? Não Em lembro. Salvador. Não lembro Gente, se era foi, eu baiano. saí conheci no Tinder, saí com ele uma noite. A gente foi tomar um vinho só, e só, não mais que isso. Ele já adiou a passagem dele, fez uma nova reserva de hotel e já falava em casar, vim morar aqui. Vocês ficaram só uma vez. Uma Eu fiquei Não, semana assim, já foi uma vez. assustadíssima. não ficaram, Hã? ela nem fez nada, ela só tomou o vinho com ele no Não, dei uns restaurante. beijos nele. Sim, mas só Ah, Andréa, dei uns beijos nele. uma coisa, você foi pro Mas, filme. Concordo, beijo é uma coisa. não, finalmente não. Então, como Mas, é que a pessoa fica gente, emocionada com beijo? a pessoa fica louca desse jeito. Eu fiquei assustada, eu fiquei com medo. Veio Ai, batendo que aqui em louco. casa, na portaria, atrás de mim. Louco, louco. Que loucura. Eu Gente, é teria muito doido isso, sabia? Eu eu acho teria todo o também. medo do mundo. Então, eu não sei se era love bomb ou se ele ficou simplesmente louco. Não sei. Só sei que eu fiquei assustada. Sim, é de assustar. E você, irmã, já passou só por esse cara aí que queria casar, né? Não, eu acho que eu tenho um dedo, assim, das pessoas, assim, elas se emocionam muito rápido, não faço a menor ideia da razão disso, não. Mas, assim, tirando assim, eu geralmente, eu sou aquela que freia, né? Aí qualquer coisa, eu vou assim, não, vamos... Eu até brinco, né, gente? Acho que talvez eu precisasse ser menos cartesiana nessas coisas, mas, assim, deixar a vida me rolar. Eu acabo sendo muito séria. Agora, a Germana, ela, na verdade, não pode falar muita coisa, não, porque ela, o papai, foi uma coisa assim, ó, muito rápida. Muito rápida. Foi, É verdade. Foi muito foi, rápida. Me assustou na época. Então, assim, a mim não me foi muito assustou. rápido. Foi ótimo. Né? Eu sempre disse isso, continuo repetindo. Era Deus no Mas céu. eu fiquei também naquela. Mas é porque o Elcias, ele era muito intenso em tudo dele. Em tudo. Em tudo. Não é só mas aí é isso, né? Eu acho que tem isso também que faz com que a gente tenha cuidado com o love bombing, mas também tenha paciência com os amantes da vida, né? Assim, porque a gente se conhece e lida com pessoas muito intensas. Então a gente sabe que tem muitas pessoas, né? É, Que é assim mesmo. isso. Que não é porque tá sendo sacana ou tá manipulando. É Era porque diferente, simplesmente eu é sei que era intenso. diferente. Eu sei que é porque ele era intenso. Sim, mas você ficou com Sabe, receio na época? entendeu? Eu lembro que você falou. Você falou pra mim que ficou com receio, que você Fiquei, deu até o nome. Você deu até o nome errado pra ele, um outro claro, eu fiquei nome. com Eu receio. lembro. Fiquei com receio, sim. Ele era muito, muito intenso. Ele queria me ver todo dia, e eu não dava, entendeu? E eu fiquei com receio, sim.
Vai que casa, né? Não deu certo, Por né? 20 Meu anos. receio. Não deu certo. Durou 19 anos. Vai que Também me casa. apaixonei. Eu também fiquei intensa. Muito bom, gente. Muito bom. Não Esse deu é um assunto que certo. a gente, pensando bem, esse é um assunto que a gente tá bem tranquila, né? Porque ninguém passou por nada do tipo, tá Eu, todo Não, mundo, graças a Deus. Né? Que a gente todo não mundo passou bem. assim por uma coisa traumatizante em relação a isso, né? mas uma coisa, Mas eu tenho amigos que passaram sim. que me preocupa hoje é que parece questão mental, né? De saúde mental. Tudo, principalmente Eu também acho. tudo o povo quer dar um nome e enquadrar numa caixinha. Então, o menino é não sei o que, hoje em dia tem não sei quantos autistas. Não estou dizendo que não tenha pessoas com TEA, né? Com transtorno de espectro de autismo. Não é isso. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse excesso de laudos, porque hoje já está comprovado que, por exemplo, temos falsos diagnósticos por conta de excesso de tela, então você tem que fazer uma investigação melhor. O Vitor começou a ser investigado com 5 anos, o bateu o martelo, assim, definitivamente, já tinha um diagnóstico, mas bateu o martelo definitivamente, os médicos só foram fazer, por isso que eu falo, o que é um médico sério, né? Um psiquiatra sério. Os médicos só foram bater o martelo, ele já tinha 13 anos, 12, 13 anos. Então, você tem toda uma questão. E aí, agora, os relacionamentos também. Se a pessoa some é gosto. Pode ser que a pessoa não seja gosto, gente. Pode ser só que ela tenha medo, que foi o meu caso. Eu não quis fazer nada de maldade, mas aquilo me assustou. É. Então, eu sumi. Mas é ghost do mesmo jeito. Calma, Você mas parou de eu responder, é acho que. ghost. Mas não precisa ficar dando nome pro povo, porque aí você, em vez de viver a relação, em vez Gente, eu tenho que confessar que eu sou doutora em gosto. Meu Deus. então, Ah, assim, é? a gente, ok, que a gente É. faz. Não só os homens, não, tá? Assim, geralmente eles são, mas as mulheres também fazem das suas. Gosto, então a gente é expert. Sim, Meu Deus. eu sou Sim, expert em gosto. mas eu acho que essa nomenclatura, ela surge exatamente pra gente começar a questionar isso e tentar ser mais Isso, eu maduro quero mesmo. começar a questionar. Que é tipo, se eu não quero, é só falar, olha, não quero e tá tudo bem. E responsabilidade emocional não é Isso. você ficar com a pessoa contra a sua vontade, fazer coisas que não tem nada a ver. É ser honesto com a pessoa, falar assim, olha, me preocupo com suas emoções, pra mim não faz Exatamente. mais sentido. E aí a gente acaba por aqui, dá um fechamento pra ela, né? Eu acho que é esse É isso o que eu estou melhor tentando caminho. fazer, mas eu estou caminhando, eu ainda estou na alfabetização, entendeu? Em alfabetização. Mas porque em Entendi. gosto eu já tenho doutorado. Entendi. Entendi. Aos Mas pouquinhos a assim, gente chega Mas lá. eu sei que eu estou errada, eu sei que não é legal. Aos pouquinhos a gente chega lá. Gente, É, então, eu acho que é isso, né? A gente tá vamos partindo encerrar. aí pra É, 19 vamos minutos. A encerrar. gente pode encerrar. Hoje a gente não se empolgou muito, mas foi um bom papo. É, foi Então, gente, ótimo. curte, compartilha, manda mensagem pra gente, dê sugestões de novos temas. Estamos aqui pra falar mais sobre isso. Um beijo, até a próxima. Isso. Beijo.